Amados, abaixo, apresento um resumo de Romanos 9, 10 e 11 dos pontos principais. O capítulo 9 de Romanos é um dos textos mais profundos e debatidos de toda a Bíblia. Nele, o apóstolo Paulo aborda a soberania de Deus, a eleição e a fidelidade das promessas divinas em relação ao povo de Israel. Abaixo, apresento um resumo detalhado dos pontos principais. Uma angústia de Paulo por Israel, v1:5. Paulo inicia o capítulo expressando uma tristeza profunda e incessante dor em seu coração. Ele afirma que estaria disposto a ser separado de Cristo, anátema, se isso significasse a salvação de seus irmãos judeus. O privilégio de Israel, ele lista as bênçãos dadas aos judeus, a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. A linhagem messiânica, ele destaca que de Israel descende o Cristo segundo a carne, que é de Deus sobre todos. 2. A promessa e a linhagem espiritual, v6:13. O ponto central aqui é: a palavra de Deus falhou porque a maioria de Israel rejeitou o Messias? Paulo responde com um enfático não. Nem todo Israel é Israel. Paulo explica que ser descendente biológico de Abraão não garante a herança da promessa. Exemplos de eleição. Isaac versus Ismael. A promessa veio por Isaac, não apenas por descendência física. Jacó versus Esaú. Antes mesmo de nascerem ou fazerem o bem ou o mal, Deus escolheu Jacó. Isso demonstra que a escolha depende daquele que chama, Deus, e não do esforço humano. 3. A justiça e a soberania de Deus, v14:24. Diante da escolha de Deus, surge a pergunta: Deus é injusto? Paulo argumenta que a misericórdia é uma prerrogativa divina. Misericórdia e endurecimento. Ele cita o exemplo de Faraó, afirmando que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. A analogia do oleiro. Paulo usa a imagem do oleiro e do barro para ilustrar a autoridade do Criador sobre a criatura. Se o oleiro faz vasos para honra e outros para desonra, quem é o homem para questionar a Deus? 4. A inclusão dos gentios, v25:29. Paulo utiliza profecias do Antigo Testamento, Oséias e Isaías, para mostrar que Deus sempre planejou chamar um povo que não era meu povo. Isso explica por que os gentios, não judeus, estavam aceitando o Evangelho, enquanto apenas um remanescente de Israel estava sendo salvo. 5. O tropeço de Israel, v30:33. O capítulo termina explicando o paradoxo da justiça. Os gentios alcançaram a justiça pela fé, mesmo sem buscá-la pela lei. Israel buscou a justiça pela lei, obras, e não a alcançou, pois tropeçaram na pedra de tropeço, que é Jesus Cristo. Resumo teológico. Romanos 9 ensina que a salvação não é um direito herdado nem conquistado pelo esforço humano, mas um presente da graça soberana de Deus. O capítulo prepara o terreno para os capítulos 10, responsabilidade humana, e 11, o plano futuro para Israel. Glória a Deus! O capítulo 10 de Romanos é a continuação direta do argumento de Paulo sobre a situação de Israel, mas com uma mudança de foco. Enquanto o capítulo 9 foca na soberania de Deus, o capítulo 10 foca na responsabilidade humana e na universalidade do Evangelho. Abaixo, apresento um resumo detalhado dos pontos principais. 1. O desejo de Paulo e o erro de Israel, v1:4. Paulo reafirma o seu profundo desejo de que os judeus sejam salvos. Ele reconhece que eles têm zelo por Deus, mas um zelo sem entendimento, ou sem conhecimento pleno. Justiça própria versus justiça de Deus. O erro de Israel foi tentar estabelecer sua própria justiça através da observância da lei, em vez de se submeterem à justiça que vem de Deus. Cristo, o fim da lei. Paulo afirma que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Isso significa que Cristo cumpriu a lei e encerrou a era da lei como meio de obter justiça diante de Deus. 2. A justiça que vem pela fé, v5:13. Paulo contrasta a justiça baseada na lei, que exige perfeição nas obras, com a justiça baseada na fé. A proximidade da palavra. Citando Deuteronômio, ele explica que não é necessário subir ao céu ou descer ao abismo para encontrar a salvação. A palavra da fé está perto, na boca e no coração. A confissão de fé, v9:10. Estes são versículos centrais. Paulo define que a salvação vem de confessar com a boca que Jesus é Senhor.
Crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Universalidade. Deus não faz distinção entre judeu e grego, gentio. A promessa é clara. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. V 13. 3. A necessidade da pregação. V 14, 17. Para que as pessoas creiam e invoquem ao Senhor, elas precisam ouvir a mensagem. Paulo estabelece uma corrente lógica para a evangelização. Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? A origem da fé, ele conclui com a famosa máxima: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, v 17. 4. A rejeição de Israel apesar do aviso, v 18, 21. Paulo questiona se Israel talvez não tivesse ouvido a mensagem. Ele usa as Escrituras, Salmos e Isaías, para provar que a mensagem foi espalhada por toda a terra. O ciúme provocado. Deus usou os gentios, aqueles que não o buscavam, para provocar Israel ao ciúme, na esperança de que eles também se voltassem para ele. A rebeldia de Israel. O capítulo termina com uma imagem triste de Deus estendendo as mãos o dia todo a um povo rebelde e contradizente, que preferiu seguir seu próprio caminho em vez de aceitar a oferta gratuita de graça. Resumo teológico. Romanos 10 ensina que a salvação está disponível para todos, sem distinção de raça ou mérito, baseado exclusivamente na fé em Jesus Cristo. O capítulo enfatiza que, embora Deus seja soberano, capítulo 9, o ser humano é responsável por responder ao chamado do Evangelho que lhe é apresentado. Glória a Deus! O capítulo 11 de Romanos encerra a trilogia iniciada no capítulo 9, respondendo à pergunta definitiva: Deus abandonou o seu povo, Israel? Abaixo, apresento um resumo detalhado dos pontos principais. Paulo utiliza uma lógica teológica brilhante para mostrar que a rejeição de Israel é parcial, providencial e temporária. 1. A rejeição de Israel é parcial, v 1:10. Paulo começa negando veementemente que Deus tenha rejeitado o seu povo. O exemplo de Paulo: ele mesmo é judeu, da tribo de Benjamim, e foi salvo. O remanescente Elias. Paulo cita a história de Elias, que pensava estar sozinho, mas Deus havia preservado 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Graça versus obras. Existe um remanescente escolhido pela graça. Se é pela graça, não pode ser por obras, caso contrário, a graça deixaria de ser graça. O restante de Israel foi endurecido, como profetizado por Davi e Isaías. 2. A rejeição de Israel é providencial, v 11:15. Aqui, Paulo explica o propósito estratégico de Deus por trás da incredulidade judaica. Salvação para os gentios. O tropeço de Israel permitiu que a salvação chegasse aos gentios. Provocação ao ciúme. O objetivo de Deus ao salvar os gentios é provocar ciúme em Israel, para que os judeus desejem o relacionamento que os gentios agora desfrutam com o Deus de Israel. Riqueza para o mundo. Paulo argumenta que, se a queda de Israel trouxe riqueza espiritual ao mundo, a restauração plena deles trará algo ainda mais glorioso: vida dentre os mortos. 3. A metáfora da oliveira. V 16:24. Esta é uma das ilustrações mais famosas de Paulo para explicar a relação entre judeus e gentios. A raiz e os ramos. A raiz, os patriarcas, é santa, portanto a árvore é santa. Ramos quebrados, alguns ramos naturais, judeus incrédulos, foram cortados. O zimbro, oliveira brava. Os gentios são como ramos de uma oliveira brava que foram enxertados na oliveira cultivada para participar da seiva, promessas. Aviso aos gentios. Paulo adverte os cristãos gentios contra a arrogância. Eles não sustentam a raiz os sustenta. Se Deus não poupou os ramos naturais, também pode cortar os enxertados se estes abandonarem a fé. Da mesma forma, Deus tem poder para enxertar os judeus de volta se eles crerem. 4. A rejeição de Israel é temporária. V 25:32. Paulo revela um mistério para evitar que os gentios se tornem presunçosos. O endurecimento é até certo ponto. O endurecimento de Israel durará apenas até que a plenitude dos gentios tenha entrado. A salvação de todo Israel. Paulo afirma que, no fim, todo Israel será salvo.
Há debates teológicos se isso se refere a um evento em massa no futuro ou à totalidade do Israel espiritual, eleitos. A irrevogabilidade do chamado. Paulo enfatiza que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus ainda ama Israel por causa dos patriarcas. 5. O Doxologia, o hino de louvor, v. 33, 36. Diante da complexidade e da perfeição do plano de Deus, Paulo encerra não com um argumento, mas com adoração. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Ele conclui afirmando que tudo vem de Deus, existe por meio de Deus e é para a glória de Deus. Resumo teológico dos 3 capítulos. Capítulo 9. Deus é soberano na escolha, o passado de Israel. Capítulo 10. O homem é responsável por crer, o presente de Israel. Capítulo 11. Deus é fiel às suas promessas, o futuro de Israel. Glória a Deus!